Hoje eu trouxe uma mensagem com o tema Igreja, Visão, Missão e Valores como Estilo de Vida. Esse tema veio a mim, através do nosso curso de homilética que a gente está fazendo aqui na igreja, onde eu tive o privilégio, onde tenho o privilégio de participar, claro, e onde essa palavra me veio nos últimos segundos, assim. O apóstolo nos deu algumas semanas, devido aos eventos da igreja, e eu fiquei pensando na palavra, tive algumas revelações, e falei, Senhor, o que eu vou falar? Só que ele deu para a gente uma palavra-chave, Ele falou, vocês vão falar daquilo que vocês vivem. E aí o Senhor, ele na quinta-feira, a gente tinha que apresentar no sábado, e o Senhor na quinta-feira à noite me entregou essa palavra, porque é o que eu vivo. Nosso texto base de hoje vai ser Mateus 28, do 19 ao 20. Os meninos, colocar aí, por favor. Onde o Senhor nos dá uma comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse texto, Jesus nos dá uma missão única que devemos realizar em nossa caminhada cristã. Então, a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, que nós fazemos, que nós somos discípulos do Senhor, Ele nos dá essa comissão, que é o ide, portanto, e fazer discípulos, Assim como a gente foi ganho, assim como nós conhecemos Jesus através da vida de outras pessoas, nós precisamos de outras pessoas para nos apresentar a Jesus. Esse texto fala muito bem sobre isso, porque a partir do momento que nós encontramos Jesus, a gente precisa praticar o ide, e fazer discípulos de todas as nações, assim como Ele faz, ensinando as palavras do Senhor e ensinando as pessoas no caminho certo. Mas falar de missão, visão, missão e valores como estilo de vida, a gente não consegue falar assim sem saber antes o que é. Então, visão, missão e valores é como se fosse uma estratégia que a gente precisa ter para alcançar o sucesso, Visão é aquilo que a gente, como nós nos vemos, A gente tem uma visão a longo prazo, vamos supor assim. Então, para eu chegar num determinado ponto, do ponto que eu estou, para alcançar o meu objetivo que é na frente, eu preciso ter uma visão bem alinhada daquilo que eu preciso fazer para alcançar. Então, se eu não tiver um olhar firme, se eu não tiver um olhar certo para aquilo que eu preciso alcançar no futuro, eu não consigo chegar a lugar nenhum se eu ficar permanecido aqui, se eu não tiver uma visão clara. Então, visão fala muito sobre isso. Missão é aquilo que a gente vai fazer, Se a gente fosse, por exemplo, pegar aqui dos líderes de células, E até para o pessoal da célula também. Se a gente fosse falar qual a minha visão, missão e valores, isso serve para a gente ter uma estratégia de qual seria a nossa carta de referência para aqueles que nos seguem. Então, a gente não consegue seguir quem está perdido, A gente não consegue seguir uma pessoa se ela não tem uma clara evidência, se ela não tem uma administração daquilo que ela quer ser, daquilo que ela faz. Então, a gente precisa ter essa carta de referência. E a missão, visão e valores da nossa igreja é a nossa carta de referência. Nós somos a própria carta viva da nossa igreja. Então, a gente precisa transparecer isso para os lugares que a gente vai, para as pessoas que estão próximas a gente, para a nossa casa, para o nosso trabalho. A gente precisa carregar essa visão, missão e valores tão importante que a gente carrega, Então, missão, visão e valores são pilares fundamentais que definem a identidade e o propósito de alguma organização. São bases e estratégias para alcançar o sucesso. Mas como trazer esses pilares para a nossa vida? Devemos conhecer claramente a visão, missão e valores da nossa igreja, pois elas definem como ética, compromisso e comportamento aonde quer que vamos ou estejamos. É ser orvalho santo em todos os ambientes que pertencemos. Aleluia.
Então a gente vai aqui conhecer um pouquinho sobre os nossos pilares, né? Primeiramente, qual é a visão da Orvalho Santo? Então, a Orvalho Santo, ela carrega uma visão, né, de ser uma igreja para as nações. Visão é como enxergamos nossa igreja futuramente, ganhando pessoas, pregando o evangelho e fazendo discípulos de Jesus em todas as cidades, estados, países, através do nosso modelo de igreja. Nossa visão está contida dentro da nossa logo, é nossa identidade. Uma gota de orvalho que cai sobre o globo terrestre, isso nos faz ver que o nosso futuro é estar em todas as nações. E lá em Deuteronômio 32:2 vai falar sobre isso. Se puder colocar aí para a gente, fazendo um favor. Que o meu ensino goteje como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto, como garoa sobre a relva. Glórias ao Senhor Jesus. Então, queridos, essa é um pouquinho da nossa visão. Então, é como a gente enxerga a nossa igreja futuramente. E os meus planos, os meus sonhos também condizem com a visão da minha igreja. Logo, então, eu não estou aqui, eu não vejo a Orvalho Santo como se eu estivesse aqui só de passagem. Vou ficar aqui por um longo período de tempo, vou planejar as minhas coisas aqui dentro, mas futuramente eu quero ir para outros lugares, eu quero sair e alcançar outras coisas. Não, a Orvalho Santo faz parte da minha vida. Aqui que eu quero ver os meus filhos crescer, eu quero que os meus filhos participem da Igreja Kids, eu quero que os meus filhos participem do ministério, eu quero que os meus filhos alcancem vidas, assim como eu fui alcançado um dia. Os meus planos são de acordo com a minha igreja. Então, se eu tenho plano de visão, se eu tenho um plano de morar futuramente em algum lugar, que seja para estabelecer o nome da minha igreja, que seja para levar o que é Orvalho Santo nas cidades. Porque a gente fala assim, a gente precisa ganhar nações, a gente precisa ir para fora, a gente ganhar pessoas, mas ainda tem muitas pessoas aqui em Uberlândia precisando ser ganhas ainda. Então, antes de sonhar com as nações, eu sonho com a cidade de Uberlândia, a cidade que me alcançou, sendo alcançada com pessoas também através do meu testemunho de vida. Logo, então, os meus planos é permanecer aqui, na Orvalho Santo, ser Orvalho Santo, e futuramente, assim diz o Senhor, né? Se for para me enviar para as nações, que seja para pregar tudo aquilo que eu vivo aqui. A nossa missão é fazer pessoas comuns em verdadeiros discípulos de Jesus. Missão é o propósito pela qual existimos, é o que nos motiva a pertencer. Ela deve ser clara e objetiva como uma pergunta: por que existimos? Se fosse perguntar para vocês aqui hoje, por que vocês existem? A gente saberia claramente o porquê que a gente existe, porquê que Deus... Porque a gente sabe que a gente tem uma promessa, né? Que no ventre da nossa mãe o Senhor já nos chamou, já nos deu ali um propósito. Só que através da igreja, ela é uma ferramenta para alcançarmos, para vivermos esse propósito. Porque toda vez que a gente ganha uma pessoa, a gente não está só ganhando uma pessoa aleatória. A gente está ganhando ali um ministério para o Senhor. A gente está resgatando um ministério para Jesus, um ministério para Deus. Então, quando você pensar em falar, nossa, eu preciso levar a palavra de Deus para aquela pessoa, eu preciso resgatar a pessoa dessa situação que ela está, eu preciso transformar ela. Então, a gente tem que lembrar que não é só a pessoa. A gente precisa transformar essa pessoa em verdadeiros discípulos de Jesus, porque a gente foi ganho assim também. Eu costumo falar que tudo aquilo que a gente precisa está na mão de outra pessoa. Eu tenho certeza que se você está sentado nesse banco aqui, é porque alguém te ganhou para essa igreja. Alguém te ganhou, alguém te apresentou para Jesus. E assim foi comigo também, porque eu fui ganhada para essa igreja, eu já tinha... em 2015 eu visitei a minha cidade, já morava aqui em Uberlândia, mas fui visitar a minha cidade, e eu tinha uma prima que ela era da igreja Deus é Amor. E aí um dia ela me fez um convite, eu estava de férias lá, ela me fez um convite para ir, e eu fui meio que contrariada, mas eu fui com um pensamento assim, eles falam que Deus fala mesmo, então eu vou lá ver se Deus tem alguma palavra para mim. E eu fui na igreja Deus é Amor em 2015 e eu aceitei Jesus. Mas quando eu aceitei Jesus... eu fiquei mais de 7 anos, né? Eu só vim de fato ser ganha para Jesus em 2022.
que eu fui ganha na célula do amigo. Ó, pra você ver como a célula do amigo é uma ferramenta extraordinária para ganhar pessoas. Teve uma pessoa, o Anderson, né, marido da Poliana, jejuou por mim, orou, e aí ele me convidou para ir na célula Ágape na época eu fui na célula, e lá eu fiquei surpresa, né, porque eu nunca tinha recebido tanto amor assim. E quando eu fui na célula, que depois eles falaram que jejuou por mim, que ficou 21 dias orando pela minha vida, que eu fui entender. Falei, poxa, esse pessoal que mal me conhece já está me amando desse tanto, imagina se ele chegar a me conhecer. E foi aí onde eu fui ganha de fato, né? Vim ao culto do amigo no antigo prédio, me apaixonei pela igreja e estou hoje firme e forte, graças a Deus. Já tem 3 anos já. E os nossos valores são amar, cuidar e servir. São os princípios éticos e comportamentais que norteiam as ações de todos os integrantes. São os princípios éticos e comportamentais que norteiam as ações de todos os integrantes. Ou seja, todos nós temos que ter os princípios éticos e comportamentos iguais. Nós temos que falar a mesma língua, a gente tem que ter as mesmas atitudes. Porque não basta só a gente ser igreja aqui dentro, né? A gente precisa ser orvalho santo lá fora também. E o que vai basear isso, o que vai nos permitir é através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos no dia a dia. Então, nós líderes de células, pastores e todos os membros devem ter conhecimento para ensinar com clareza esses 3 pilares para alcançar o objetivo de crescimento das células. Eles servem de bases estratégicas para avançarmos e multiplicarmos. Aqui eu vou falar um pouquinho, trouxe três tópicos, né, sobre os nossos valores, que é algo que carregamos, né, e como aqui mesmo falou, são os nossos princípios básicos, que ditam os nossos comportamentos, né? Então vem o amor, não precisa colocar, tá? Eu vou ler aqui mesmo. Lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, o Senhor Jesus vai falar: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. É com esse amor que devemos ter pela nossa igreja e com as pessoas que o Senhor nos entrega para cuidar. Amor que vai além dos nossos interesses, sem esperar nada em troca. Então é esse amor aqui que o Senhor nos retrata em 1 Coríntios, né? É que a gente precisa ter com as pessoas da nossa igreja e com as pessoas fora também, né? É esse amor que é paciente, que sabe esperar. É esse amor que é bondoso. É esse amor que cuida. É esse amor que não se vangloria. E é esse amor que não se orgulha. E o Senhor, Ele tem nos ensinado a amar assim, como Ele ama. Porque uma das evidências aqui de quem visita a igreja, quem já é membro, é o amor. Porque o Senhor fala, né, que o amor de muitos se esfriarão. Então, a gente não pode deixar o nosso amor por pessoas, por cuidar de pessoas se esfriarem. Porque é isso que nos serve de base, né? A gente precisa amar as pessoas como o Senhor nos ama. Vou falar um pouquinho do cuidado, lá em Mateus 22, 39. O Senhor vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse grande mandamento enfatiza a importância de tratar os outros com amor e respeito e cuidado que decidimos a nós mesmos. Então, esse cuidado que a gente precisa ter também com as pessoas, né? A gente aqui na igreja Orvalho Santo, a gente cuida, e a gente cuida muito bem. Nós devemos ser aquele tipo de pessoa que, de fato, se coloca na brecha para cuidar das pessoas, sabe? A gente precisa se doar ao máximo. Cuidar assim como nós fomos cuidados um dia, né? E eu fui muito cuidada aqui por essa igreja, porque quando eu cheguei no Orvalho Santo, eu estava muito ferida, muito debilitada. Para ser sincera, a vida judiou muito de mim. E eu cheguei cheia de carrapichos, com lepra, cheia de mim mesma. E ali naquele momento, ao chegar aqui, o Senhor precisava de uma renúncia, né? Que eu renunciasse de mim mesmo para deixar que Ele habitasse em mim, seja para que Ele habitasse em mim completamente. Então, como eu mesmo disse no começo, tudo aquilo que eu precisava estava na mão de uma pessoa. Tudo aquilo que eu estava precisando no momento, alguma pessoa já tinha vivido aquilo que eu já tinha vivido e já estava ali pronta para cuidar de mim, para tirar os carrapichos, para vir tirar as casquinhas que estavam cicatrizando, mas volta e meia, através dos traumas, eu lembrava e arrancava.
Então, o Senhor usou pessoas extraordinárias para cuidar de mim. Eu fui muito cuidada aqui e aprendi a cuidar também. Vamos falar um pouquinho de servir. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Jesus ensina que a grandeza do reino de Deus não se alcança através do poder e domínio, mas através do serviço humilde e da entrega, servindo o exemplo de Jesus. Aqui fala sobre servir, e é servindo que a gente aprende a amar. É servindo que a gente aprende. O Senhor Jesus, Ele lava, os pés dos discípulos. Ele amarra um pano ali, uma toalha ali na cintura, e Ele lava, se abaixa, e lava os pés dos discípulos, para mostrar não somente que maior é aquele que serve, mas também quando nós estivermos com a soberba lá em cima, quando a gente estiver se achando demais, falar, não, eu estou fazendo, então eu preciso estar nesse status aqui, eu estou fazendo isso, então eu preciso de cargo. Então o Senhor vem, lava os pés do discípulo, nos mostrando. E quando esse momento chegar, Ele nos faz, através desse ato, Ele nos lembra o para que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para servir. Foi servindo, queridos, que eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar servindo. Já consolidada, eu cheguei na igreja, porque a nossa igreja Orvalho Santo, ela tem alguns meios, de nos ganhar. Então, conforme eu vou falando aqui, você que está chegando, você que já está há mais tempo, você vai conseguir se identificar em qual base você está. Aqui na igreja Orvalho Santo, eu cheguei e eu fui ganha. Então, eu fui ganha com amor, com abraço, eu fui ganha com o cuidado, Eu fui aquela pessoa que a pastora Amanda teve que pegar no colo, alisar aqui o cabelo, porque era muito carente. E aí eu fui cuidada, foi tirada todas as feridas, os carrapichos, Depois eu fui consolidada quando eu soube reconhecer que eu precisava mudar a mim mesma. Eu fui consolidada quando eu entendi que os pecados que eu tinha feito, com as práticas que eu fazia, não pertencia mais a mim, que eu tinha que deixar isso no passado para que o Senhor pudesse me entregar coisas novas. Então eu fui consolidada neste momento. A partir do momento que eu parei para pensar e falo, poxa, essas velhas práticas não pertencem mais a mim, eu preciso mudar. A partir desse momento eu fui discipulada, e é aí que o cuidado vem em dobro. Porque eu fui muito sincera, com os meus discipuladores, pastora Amanda, pastor Marcelo. Eles tiveram cuidado assim comigo que em palavras, eu não saberia falar. Porque eles cuidaram muito bem de mim, discipularam assim, discipulados profundo. Aonde em um dos dias estava atribulada, fui trabalhar, estava com a cabeça cheia, já estava cheio de problemas, cheio de coisas. O inimigo soprando na minha cabeça que eu não era digna de sentar nas mesas que eu estava, que eu não era digna de liderar um dia, que eu não era digna de estar nessa igreja, devido às coisas que eu já tinha feito. E aí eu falei, pastor Marcelo, pastora Amanda, saindo do serviço, vou passar aí na sua casa e eu preciso discipular, eu preciso te falar quem eu sou, sabe? Esse fardo que eu carrego aqui, eu não estou aguentando suportar mais. Porque quando a gente não é verdadeiro com o nosso discipulador, o fardo ele vai ficando pesado. Ele vai ficando pesado, e o pior é que só a gente acha que todo mundo não está vendo os pesos que a gente está carregando. Então aquilo vai ficar pesado, o inimigo vem falando para a gente, cada vez mais dos pesos que a gente carrega, que a gente não é digno. E aí eu entrei para um discipulado e tive um discipulado profundo com eles. Cheguei na casa deles, falei, eu sou assim, eu passei por isso, através desse trauma, eu estou vivendo assim, eu não consigo ser uma boa esposa, eu não consigo ser a líder que vocês veem em mim, eu não consigo estar nos lugares que vocês querem, é assim que eu sou. E aí quando eu contei, tive esse discipulado, o que eu recebi foi um abraço do pastor Marcelo, um abraço de pai. Um abraço que eu nunca tive na minha vida, porque eu não tive a oportunidade de crescer com meu pai, Meus pais se divorciaram quando eu tinha 5 anos de idade, e eu não tive esse amor paterno, A gente teve uma vida muito dura, minha mãe teve que trabalhar muito cedo para sustentar eu e minha irmã,
e depois ela teve meu irmão também. Então a gente não tinha tempo para ter esse amor, não tinha nem como ter, né? Porque como eu vou julgar, sendo que a minha mãe também, ela não teve a oportunidade, né? E eu recebi um abraço de pai do pastor Marcelo. Ali naquele abraço eu fui curada, onde Jesus falava: filha, quando você achava que eu não estava lá, mas eu estava. Eu estava quando isso aconteceu, eu estava em todos os momentos da sua vida. Eu estava lá e você me perdoou. Em vez de eu estar pedindo perdão, né? É o Senhor Jesus ali, através da vida do pastor, que me pediu desculpa, né? E aí foi onde eu entendi o amor verdadeiro. Então a gente precisa servir muito para a gente aprender a amar. No encontro com Deus passado, eu estava muito machucada com pessoas, já estava liderando células, já estava em ministérios aqui da igreja, mas eu estava machucada com pessoas, porque eu estava amando as pessoas não como Jesus ama, eu estava amando as pessoas do meu jeito. E quando a gente ama as pessoas do nosso jeito, a gente quer algo em troca. A gente espera que o outro reconheça em nós. E eu estava vivendo dessa maneira. Eu ia, fazia as coisas, mas eu queria que as pessoas vissem. Eu queria que as pessoas vissem que eu estava andando não sei quantos quilômetros para chegar na cela. Eu queria que as pessoas vissem que eu estava fazendo, que eu estava fazendo isso. Até que o Senhor, filho, eu preciso te parar para você não se machucar ainda mais. E aí teve um encontro com Deus e a minha oração em todos os dias de foi: Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama. Me ensina a amar como o Senhor ama. Eu preciso aprender a amar. E aí lá no encontro com Deus, enquanto eu fazia todas as atividades, né, enquanto eu servia, enquanto eu lavava, enquanto eu estava no banheiro, enquanto eu estava servindo no salão, teve um momento lá que estava tendo a ministração e eu olhei assim todo mundo servindo, tive um momento assim, olhei, e aí o Espírito Santo falou comigo, falou: filha, você não queria aprender a amar como eu amo? Então sirva, porque eu vim ao mundo para servir. E se você quer aprender a amar as pessoas como eu amei, então você serve. Serve as pessoas de todo o seu coração, serve as pessoas com humildade, serve as pessoas como você gostaria de ser servida. Só assim você vai aprender a amar de verdade. Eu aprendi a amar. Aquele encontro com Deus ali servindo, eu mudei a minha vida. E de 2 encontros com Deus que eu passei servindo, esse foi o que eu mais trabalhei. Não sei se o pastor Jackson sabe o quanto que eu trabalhei. Mas eu trabalhei à medida que eu precisava aprender a amar. Então o Senhor me deu muito serviço, que quanto mais eu servia as pessoas, mais eu aprendia a amá-las. Então a visão, missão e valores da nossa igreja está baseado em isso, queridos. Está baseado em amar, cuidar e servir. A gente precisa ter a convicção disso, né? Para a gente conseguir seguir em frente, né? Se a gente for falar de servir, a gente fala do Senhor Jesus, que Ele foi o maior e Ele veio para nos servir. Então a gente precisa entender e viver a visão da nossa igreja. Essa é a visão, né? Amar, cuidar e servir. Se a gente for parar para pensar, Judas, ele carregava o nome, mas ele não carregou a visão. Então Judas era aquele que tinha cargo. Judas era aquele que só pensava no retorno financeiro, aquilo que beneficia ele. Judas, ele andou com o Senhor Jesus, mas ele não aprendeu a missão. Ele não teve os valores ali. Então, que a gente não seja como Judas, a gente precisa carregar não somente o nome, mas a gente precisa carregar a visão também. A gente precisa bater no peito e falar: eu sou Orvalho Santo, eu preciso ser referência da Orvalho Santo nos lugares que eu alcanço. Se for para ser a carta de referência para a minha igreja, que seja bem feita, pautada nesses valores aqui: amar, cuidar e, sobretudo, servir. Então, o cuidado, esse grande mandamento, enfatiza a importância de tratar os outros com o mesmo amor, respeito e cuidado que dedicamos a nós mesmos. Lá em 1 Coríntios, do 11 a 1, o Senhor vai nos falar: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Coríntios, né? Sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Então a visão da nossa igreja não é uma visão aleatória que o apóstolo do nada teve essa visão. Não, o Senhor, ele entregou essa visão para os nossos apóstolos. Então a gente precisa imitá-lo, a gente precisa ter ele como referência.
porque ele é o anjo da nossa igreja, né? E se essa visão foi dada a ele, por mais que a gente fale aqui de visão, eu consigo claramente falar da nossa missão e falar dos nossos valores. Mas só ele tem a visão clara do que o Senhor entregou ao Orvalho Santo para ele, né? Só ele consegue ter a visão do quanto a nossa igreja vai crescer, do quanto de pessoas ela vai alcançar e o quanto de vidas a gente vai conseguir transformar e fazer discípulos verdadeiros de Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo ressalta a igreja de Coríntios a imitá-lo, porque ele imitava Cristo. Cristo era o modelo na figura dele como um anjo da igreja. E assim devemos fazer. Deus entregou esses pilares aos nossos apóstolos como os mensageiros da igreja Orvalho Santo. E nós devemos imitá-lo, pois ele segue em obediência à visão que o Senhor nos entregou. Todos esses pilares devem estar ajustados em nosso estilo de vida, refletindo o que somos como igreja, como visão, missão e valores, nos definem como somos e devemos declarar que somos Orvalho Santo, um modelo de vida pautado em Jesus Cristo, na palavra, em obediência a Deus e assim sendo a igreja viva e em movimento, que cresce e avança conforme Deus nos entregou. Então isso é ser Orvalho Santo. O seu testemunho de vida é ser Orvalho Santo. O jeito que você chegou aqui na igreja, o quanto que você foi cuidado e amado é ser Orvalho Santo. E é essa mensagem que onde quer que nós pisamos, aonde quer que nós estejamos, a gente vai carregar. Não há maneira melhor da gente ganhar as pessoas para a nossa igreja, para a nossa célula, do que testemunhando a transformação de vida que a gente teve através de Jesus. E que a igreja foi uma ferramenta poderosa para isso, porque ninguém consegue nada sozinho. A gente não consegue dar um passo sequer se não tiver outra pessoa atrás intercedendo, se tiver outra pessoa que confia na gente, que quer nos enviar. Então essa é a visão da nossa igreja. E eu creio nesse tempo novo que o Senhor tem preparado para essa igreja, sabe? Eu creio que o Senhor está movendo, Ele está enviando pessoas, Ele está trazendo cidades para a gente cuidar, pessoas para a gente ganhar, e a gente precisa ter essa visão de reino, porque não basta só a gente querer ir para as nações se a gente não ganhar primeiro a nossa cidade, se a gente não ganhar as cidades aqui, e se a gente também não viver, não trazer a igreja para o nosso estilo de vida. Então a gente precisa ser Orvalho Santo, a gente precisa falar, responder o que é ser sobre a igreja, né? E como eu contei aqui, aprendi a amar no encontro com Deus servindo. E depois que eu vim do encontro com Deus, o Senhor, com a sua misericórdia, Ele me entregou uma célula para cuidar. E eu não ganhei só uma célula, não. Eu ganhei uma casa, ganhei uma família que já tinha pertencido à célula Esperança antes. Mas o Senhor, Ele nos entregou discípulos, pessoas que veem Cristo, tanto em mim quanto em meu esposo. E a gente tem todo o amor que essas pessoas sentem por nós, a gente não consegue transparecer se não for servindo. Nós temos discipulado, graças a Deus, a célula, ela tem entrado de fato e verdade na visão. As células têm os discipulados, glórias ao Senhor. A célula tem estado em todos os eventos, né? A célula tem sido cada vez mais participativa. A célula ela está de fato inserida, né? Porque a gente precisa servir para ser inserido. A gente pode querer, lógico, ficar no banco, lógico, de boa, mas se a gente for ficar no banco, sentado, só vendo o movimento, a gente morre. A gente não faz parte da casa. Então a gente precisa servir. A gente precisa estar inserido. Nós temos vários ministérios aqui na igreja, nós temos a atmosfera, nós temos o Kids, que precisa de pessoas para servir. Então, a Célula Esperança, ela de fato trouxe a gente a esperança, porque nós éramos líderes desanimados e a gente estava um passo de desistir. Mas o Senhor falou ao nosso coração, né? Não desista, porque eu tenho pessoas para cuidar de vocês, assim como vocês foram cuidados. E hoje, para a honra e glória ao Senhor, a gente tem discípulos poderosos, discípulos que estão ali sentadinhos com o olho todo olhando para cá, são pessoas valiosas demais para o reino. Então é isso, queridos, essa mensagem.